A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. Graça e paz, abençoado, você que me assiste agora no programa Graça e Apostolado. Eu te declaro salvo pela graça de Deus e abençoado em Cristo Jesus. Acompanhe comigo mais um estudo da graça e deste apostolado. Este é o programa Graça e Apostolado. Graça e paz a você aqui na igreja e a você que me assiste. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Bem bonito, glória a Deus. Esse é o programa Graça e Apostolado. E você que me assiste agora, você que me assiste e vocês aqui na igreja, eu quero dar glória a Deus pela vida do Alexandro, do Parque Edu Chaves, que está aqui com a gente nessa noite, nesse culto ao vivo. Você que me assiste, venha estar conosco também na gravação ao vivo, todo domingo, às 6 horas, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Vamos aplaudir a vida do Alexandre, do Parque Edu Chaves, de São Paulo, que assistiu o programa e está aqui na igreja. Venha você também, graça e apostolado. Glória a Deus. Bom, vamos ao tema de hoje. Olha no seu visor aí. Antes do tema, deixa eu dar mais alguns recados. Olha, acesse o nosso site. Você não pode ficar sem acessar o nosso site. Olha no seu visor, www.graçaeapostolado.com.br. Ou então mande-me um e-mail. Muitas pessoas estão me mandando e-mail, estão recebendo a graça, estão recebendo o apostolado. Eu já estou mandando DVDs, CDs, apostilas. Então entre em contato comigo. contato@graçaeapostolado.com.br. Mande um e-mail para mim que eu vou te mandar estudos da graça de graça. Amém? Você é um abençoado. Igreja, e você que me assiste, hoje é a terceira parte do estudo Você Sabia? Parte 3. Hoje é o tema dessa mensagem. Você sabia? É a terceira parte. Diga para o seu irmão, você sabia? Você sabia? Então na parte 1 e na parte 2, eu já ensinei. Você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Eu ensinei. Você sabia que não se perde a salvação? E eu já dei todos os textos. Adquira, você que me assiste, mande um e-mail para mim que eu vou te mandar o DVD. Adquira as mensagens anteriores. Eu já ensinei. Você sabia que o Senhor nunca riscará o seu nome do livro da vida? Já ensinei isso também. Eu ensinei. Você sabia que você já é perfeito diante de Deus? Também ensinei. Você sabia que o Espírito Santo já habita em você? Tudo isso já foram assuntos que eu ensinei na parte 1 e na parte 2. E eu ensinei também na parte 2 assim, ó, você sabia que você já é santo e irrepreensível diante de Deus? E hoje, na parte 3, você sabia a parte 3, eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Você que me assiste, Bíblia, papel, um caderno e uma caneta. Anote todos os textos. Se possível, até grave esse programa no seu videocassete. Depois você estuda com a sua família, com os seus vizinhos. Bom, o assunto de hoje, um dos assuntos. Você sabia que... Por favor, abram as suas Bíblias no Salmos 82. Porque se estiver escrito, eu também creio, glória a Deus. Salmos 82. E você que me assiste no programa Graça e Apostolado pela primeira vez, eu sou o apóstolo Marcos Gomes, e eu nasci pela graça de Deus, fui enviado por Deus para ser o seu pastor e o seu apóstolo. Não é coincidência você estar me assistindo. Isso é um momento que já estava preparado por Deus, para que você receba o verdadeiro entendimento da palavra de Deus.
Salmos 82. Salmos, quem já achou, diga amém. Salmos 82, versículo 6. Você sabia que nós somos deuses? Ah, pastor, nós somos pecadores miseráveis. Não. A Bíblia diz, na verdade Deus mesmo disse, pela boca de Davi, que nós somos deuses. Vamos ver isso. Salmos 82, versículo 6. Deus disse: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Quem recebe essa palavra? Então, Salmos 82, verso 6. Você sabia que nós somos deuses? Filhos do Altíssimo? O Altíssimo é Deus. Então, filhos de Deus, deuses. Nós não somos Ele, somos filhos dele. Ele é Deus, em maiúsculo. Nós somos deuses, em minúsculo. Ou seja, filhos do Altíssimo. Quem recebe essa palavra? Então diga para o seu irmão: nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso, que nos dá esse entendimento. Você sabia que nós somos deuses? Você lembra de Gênesis capítulo 1, onde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Vamos rapidamente lá. Abre aí, ó, a primeira página da Bíblia, Gênesis 1, verso 26. Deus falando com os seus anjos. Gênesis 1, 26. O próprio Deus falando com os seus filhos, com os anjos. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, digam todos: eu fui criado. Diga: eu fui feito. Olha o verso 26. Ó. Diga: conforme a imagem de Deus. Diga: conforme a sua semelhança. Amém? A imagem de Deus, a imagem. João 4, 24. Deus é Espírito. Então, nós somos criados segundo a imagem de Deus. Qual a ideia que você tem de Deus? Um velho caduco sentado no trono? E não lembra de muitas coisas? Então os crentes têm que ficar de joelho de madrugada: Senhor, pelo amor de Deus, que eu estou desempregado, lembra de mim aqui. Deus não é um velho caduco assentado no trono com um bastão tremendo assim, gagá. Não é. A imagem de Deus está em João 4, 24. Dá um sinal, quem está entendendo? Olha os Salmos 82, 6, ó. Vós sois deuses. Diga: somos deuses. Somos deuses. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Digam: somos deuses e filhos do Altíssimo. Somos deuses e filhos do Altíssimo. E no Salmos 89, verso 7, somos chamados de santos. Salmos 89, 7. Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos. Palmas ao Senhor Jesus, quem recebe entendimento. Glória a Deus. Ah, Pai. Agora vamos no assunto. O tema da mensagem hoje, olha o tema aí no seu televisor, ó. Você sabia? Já é a terceira parte, hein? Manda um e-mail para mim, adquira, me peça os DVDs anteriores do programa Você Sabia parte 1 e Você Sabia parte 2. Já é a parte 3. Você sabia parte 3. Você sabia que não existe, que não há nenhum pecado na sua vida diante de Deus? Você sabia disso? Igreja, se tiver escrito Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, vamos ver isso. Vamos ver isso. Porque tudo que pregamos e tudo que ensinamos tem que estar. Se tiver escrito, eu também creio. Romanos 8, verso 1. Olha aqui, ó. O tema da mensagem: você sabia que não existe nenhum pecado em você? Não há nenhuma condenação. Vamos ver. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que segundo a visão de Deus, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então diga: nessa nova aliança,
Não andamos segundo a carne. Diga, segundo o Espírito. Quem andava segundo a carne era Moisés, ou os crentes da lei, que vivem se batizando, tomando santa ceia, subindo no monte, fazendo jejum, ungindo com óleo. Então, eles estão segundo a carne, porque tudo isso são coisas para a carne. E por falar em carne, Romanos 8, versículo, está aqui, ó. Romanos 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, meu irmão que me assiste, se você está acendendo vela para quem já morreu, se você está fazendo campanha de libertação quando Jesus já morreu para te libertar, então você está na carne. Se você está fazendo campanha para Deus te abençoar, quando Ele morreu para te abençoar, e você já está abençoado. Efésios 1:3 diz isso. Se você está fazendo sacrifícios, sabe aqueles que ensinam, faça sacrifício. Se você está fazendo sacrifício, tudo isso são coisas segundo a carne. Você está tomando a Páscoa, que as igrejas chamam de Santa Ceia, mas segundo a Bíblia é Páscoa. Só os judeus faziam isso. Você está segundo a carne. E segundo Romanos 8, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todas essas coisas são para a carne: batismo, jejum, santa ceia, unção com óleo. São todas coisas para a carne. E de conformidade com Romanos 8, verso 8, digam todos comigo: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pastor, então o que eu faço? Então eu estou na carne? Está. Então, eu não estou agradando a Deus? Não está. O que eu faço? Romanos 1,5. Receba a graça e o apostolado para obedecer à fé, para a obediência da fé. Então, todas as obras mortas você deixará de lado para cumprir Hebreus 10:38, que diz: o meu justo viverá por fé. Nessa nova aliança não se vive por obras, se vive por fé. Romanos 11:6, Paulo diz: se é pela fé, já não é pelas obras. Se é pela graça, já não é pelas obras. Então, na nova aliança, não se pode viver de obras. Não se pode colocar a carne no meio das coisas de Deus, que é Espírito. Por isso que Paulo disse em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida. Na Santa Ceia, você que faz ainda, você não come o pão? Isso é comida. Paulo diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Você não bebe um cálice de suco. Se você está numa igreja da lei, eles te dão todo último domingo, todo último sábado, eles te dão a famosa e errônea e herética Santa Ceia, porque gentil nunca fez isso. Isso era coisa de judeu, chamado Páscoa judaica. Gentil nunca praticou. Então, Paulo disse, Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida, pão é comida. Paulo disse, não é bebida, o suco de uva é bebida. Paulo disse, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo que habita em nós. Quem está alegre aqui, aplaude ao Senhor agradecendo. Não estamos na carne, mas no Espírito. Pare de andar na carne. Tira as obras da carne da sua vida. Abençoado, você que tem assistido e acompanhado o programa Graça e Apostolado, deposite uma oferta de amor a este ministério e a esta obra de Deus. Você pode fazer a sua oferta para o Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Você que tem acompanhado o programa, você que tem assistido o programa, você que tem recebido de Deus a testificação do Espírito Santo de que eu sou um homem de Deus e que essa obra é de Deus, faça a sua oferta, nos ajude. Pode ser também pelo Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta
conta corrente 2362, dígito 0. Me ajude nesta obra de Deus. E lembre-se, Filipenses 4, versículo 17. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Faça o depósito ainda hoje e me ajude nesta obra que Deus entregou em minhas mãos. Graça e paz, abençoado. Abençoado, venha estar conosco nesse domingo, às 18 horas, no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, em Santo André. Venha receber a graça e o apostolado. Eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu apóstolo. Venha estar conosco nesse domingo, às 18 horas, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, em Santo André. Ministério Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Então vamos lá, ó. Romanos 8, verso 1. Você sabia que não há nenhuma condenação em você? Não existe. Romanos 8, 1. Agora nenhuma condenação. Agora, quer dizer, na graça dessa nova aliança, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Levante a mão e diga: o meu espírito. Diga: o meu homem interior está em Cristo Jesus. Por isso que o modo que o sistema entende não se encaixa com a graça de Deus. Porque os pastores da lei, do sistema, eles pensam que para estar em Cristo depende de uma decisão pessoal humana. E isso é uma heresia. Isso é uma falta ou uma falsa interpretação. Porque não dependeu de nós para estarmos em Cristo. Prepare suas mãos. Por quê? Porque Paulo disse em 2 Coríntios 5,18 que Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo. E no verso 19, 2 Coríntios 5,19, Deus nos reconciliou e não imputou em nós os nossos pecados. Ou seja, Ele não nos conheceu segundo a carne. Ele nos reconciliou e por isso agora somos um em Cristo Jesus. Quem recebe? Ele nos reconciliou. Então quer dizer, o Espírito já está em Cristo. Deixa eu sair do meu assunto um pouquinho. Deixa eu sair um pouquinho só. O Espírito Santo está me mandando sair desse assunto um pouquinho só. Eu vou te ensinar, você que me assiste, e vou te provar na Bíblia que para estar em Cristo não depende de alguém aceitar. Eu aceito Jesus, eu levanto minha mão. Isso é uma heresia. Paulo não disse isso. Aliás, quem faz isso está indo contra a graça de Deus. As igrejas que fazem isso, o chamado apelo para a pessoa aceitar Jesus, os pastores das igrejas que fazem isso estão dizendo assim, a graça de Deus não te alcançou. E coitado de você se você não aceitar Jesus, sai morrer para o inferno. Que a graça dele não valeu para nada. E então vou te falar qual é a verdade. Qual é a verdadeira interpretação. Vamos ler agora? Eu só falei de boca, vamos ler. 2 Coríntios 5. Vou te mostrar por que cremos que já somos salvos pela graça, mesmo sem batismo em águas. Você que fala assim, olha, esse pastor diz que não tem que batizar. Vou te mostrar por que não tem. E depois você pensa, você tem o Espírito de Deus, você é filho de Deus. 2 Coríntios 5. Quem já achou, diga amém. 2 Coríntios 5. Aqui, 2 Coríntios 5. Verso 17. Vou sair um pouquinho do meu assunto, já volto. 2 Coríntios 5,17. Paulo diz: portanto, se alguém... Diga para o seu irmão, quem será esse alguém, hein? Diga para ele. Quem será esse alguém? Então vamos estudar na Bíblia, vamos ver quem é. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem será que está em Cristo? A sua carne não pode estar em Cristo. Porque Paulo disse em Romanos 8 que a carne não é sujeita à lei de Deus. Então não é a sua carne que está em Cristo. Por isso que para estar em Cristo não depende da sua carne. Porque João 4,24, Deus é Espírito, Cristo é Espírito. Então olha só, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém... Digam, quem é esse alguém que está em Cristo? Quem é esse alguém que está em Cristo?
Levante a mão e diga: o meu espírito. Diga: o meu espírito está em Cristo. Lembra que Paulo disse em 1 Coríntios 6, verso 20? Fostes comprados por bom preço. O pastor, me responde aqui, você que me assiste. Como que alguém que já foi comprado pelo sangue ainda tem que aceitar Jesus, senão ele não vai ser salvo? Me responde. Manda um e-mail, me responde. contato@graçaapostolado.com.br. Ou então você que me assiste, vai no seu pastor e pergunta: pastor, como que alguém, 1 Coríntios 6,20, como que alguém que já foi comprado pelo sangue de Jesus, Coríntios 6,20, pastor, como que, pergunta ao seu pastor, como que alguém, 2 Coríntios 5,18, que já foi reconciliado com Deus em Cristo, não está salvo? Como que alguém que já foi comprado, 1 Coríntios 6,20, como que alguém que já foi reconciliado com Deus, 2 Coríntios 5,18, como que ele não está salvo? Me responde isso, pastor. Se você tem a resposta, contato@graçaeapostolado.com.br. Mas não vem com conversa fiada, que eu sou filho de pastor, tá? Eu já nasci no sistema, eu conheço quase salteado. Ah, mas tem que aceitar Jesus. Então você me mostra, pastor, em 2 Coríntios 5, no verso 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu já li o capítulo 5 milhões de vezes e nunca vi Paulo dizendo que para ser nova criatura tem que aceitar Jesus. Pelo contrário, em 2 Coríntios 5,18 ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, através da morte e ressurreição de Jesus, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Quem recebe essa palavra? É essa que é a verdade. Pare de pregar tradições. Pega a palavra de Deus. Ah, mas a igreja que eu vou diz que quem não aceitar Jesus não vai ser salvo. Então sai dessa igreja, que essa igreja está mentindo. Está falando besteira. Está falando besteira. Ah, meu pastor disse, e faz tempo que ele faz isso. Então, fique com a palavra e não com o tempo do seu pastor. Ah, mas a minha igreja sempre fez assim, sempre fez errado. Porque em 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ora, o que fizemos para estar em Cristo? Nada! Nada! Verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo. Mais uma vez, por favor, quem entende? Somos novas criaturas por causa de Deus em Cristo Jesus, não por nós mesmos. Levante a mão quem está entendendo. Alô? Isso se chama graça. Você sabe o que é graça, você que me assiste? Você que diz que é pastor, teólogo e tal, você sabe o que é graça? Oh, mas na nossa igreja também pregamos a graça. Se você aceitar, então isso não é graça. Isso não é graça. Se a pessoa tem que aceitar, se a pessoa tem que se arrepender, se a pessoa tem que deixar o pecado, a pessoa tem que se batizar, então isso não é graça. É igual a lei de Moisés. Ele cumpre a lei, então ele vai ser salvo. Ele cumpre a lei e ele vai ser perdoado. Ele aceita Jesus. Isso não é graça. Graça foi o que Deus fez por nós quando não merecíamos, e Ele nos deu a vida eterna porque quis dar. Nos deu a vida eterna porque quis dar. Romanos 6, 23. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ele nos salvou porque quis salvar, não porque fizemos alguma coisa. Isso é graça. Somos salvos pela graça de Deus, porque Ele nos quis salvar, não porque fizemos alguma coisa. Quem recebe? Para que ninguém se glorie diante dele. Bom, deixa eu voltar no meu assunto. O tema da mensagem, olha no seu visor aí. Você sabia? Terceira parte já, hein? Vamos ver outra coisa. Você sabia que Jesus cancelou todos os seus pecados diante de Deus e que você não tem mais nenhumzinho para remédio? Colossenses capítulo 2. Abra sua Bíblia. Igreja, porque se estiver escrito, eu creio. Então vamos ver se está escrito.
E se você me der outra versão de o que fazer para estar em Cristo, por favor me mande. contato@graceapostolado.com.br. Mas se falar besteira, vai levar chumbo, hein? Porque eu conheço a Bíblia, sou filho de pastor de nascença. Pela Bíblia. Não, nossa igreja. Eu não quero saber da sua igreja. Palavra, Bíblia. Colossenses capítulo 2. Quem já achou? Você sabia que Jesus cancelou todo o seu pecado? Vamos ver isso. Colossenses, interessante que as igrejas cantam. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Até cantam. E depois o pastor fala: olha, você pecador, os teus pecados te separam de Deus. Se Jesus voltar, o que vai ser de você? Desse jeito você vai ficar mesmo, você não vai subir. E acabou de cantar lá, ó. Jesus riscou a cédula. Acabou de cantar. Cantam e não entendem. Por quê? Marcos 4:12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Será que você está me ouvindo e não está entendendo nada? Será que é você? Será que você está vendo, mas não está percebendo? Alô? Olha aqui. Será que você não está percebendo que Deus está falando com você através de mim? Já faz algumas semanas. Você que me assiste toda sexta-feira, você que não perde o programa, você não está percebendo que Deus está falando com você através de mim? Ou vou ter que me fazer como a mula de Balaão para você crer que Deus usa até uma mula? Pode me chamar de mula, não tem problema. Contanto que você entenda que Deus está falando com você através de mim. Quem recebe? Não percebe? Eu sou a mula? Não tem problema. Contanto que você entenda que Deus está falando com você. Tá? Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Ora, eu tenho que ser a mula? Não tem problema nenhum. Pode me chamar de mula à vontade. Se você receber a graça apostolado, quem recebe? Receba! Deus falando com você. Predestinado, justificado, santificado. Abençoado. Você que tem assistido e acompanhado o programa Graça e Apostolado, deposite uma oferta de amor a esse ministério e a esta obra de Deus. Você pode fazer a sua oferta para o Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Você que tem acompanhado o programa, você que tem assistido o programa, você que tem recebido de Deus a testificação do Espírito Santo de que eu sou um homem de Deus e que essa obra é de Deus, faça a sua oferta, nos ajude. Pode ser também pelo Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Me ajude nesta obra de Deus. E lembre-se, Filipenses 4, versículo 17. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Faça o depósito ainda hoje e me ajude nesta obra que Deus entregou em minhas mãos. Graça e paz, abençoado.
A Avinesp, Associação dos Vigilantes Noturnos do Estado de São Paulo, tem no seu quadro associativo os melhores vigilantes noturnos. Abençoado, acesse o nosso site www.graçaeapostolado.com.br. Em nosso site você vai adquirir as apostilas em graça de estudo bíblico, profético e apostólico. Não se esqueça, acesse ainda hoje www.graçaeapostolado.com.br. Você é um abençoado. Você sabia que Jesus cancelou todos os seus pecados? Todos! Colossenses 2,14 diz isso, leia na sua Bíblia. Olha no visor aí, olha no seu televisor. Ó, Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida. Qual era a dívida? Alô? Qual era a dívida? Diga o pecado. O pecado era a dívida que não tinha como pagar. Por isso que na lei o homem era pecador. Pecador de manhã, pecador à tarde, pecador à noite. Pecador na chuva, no sol e no frio. Na lei. Na graça não. Somos justificados de manhã, de tarde e de noite. Somos abençoados de tarde, de noite, de manhã, no sol e na chuva. Porque Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Tudo se fez novo. Papai. Oh, mas vocês não fazem isso, vocês não celebram, vocês não participam. Participamos sim, mas da verdadeira ceia. Alô? Alô? Salmos 82:6. Nós somos deuses. Você vai dar pão e suco para deuses? 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você vai dar pão e suco para um espírito? 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor. Quando é que se uniu? Quando aceitou Jesus? Não, pastor. 2 Coríntios 5,18. Se uniu quando Deus nos reconciliou com Ele através da morte de Jesus. Foi ali que Ele uniu. Coríntios 6,17. Aquele que se uniu ao Senhor é um espírito com Ele. Além de sermos gentios, você não pode dar um pedaço de pão e suco para espírito. Somos um espírito com o Senhor. Somos deuses. Quem está entendendo? Pronto? Papai. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Alô? Então diga comigo. Nas ordenanças havia um escrito de dívida. O que estava escrito lá? Quem não cumprir continua sendo um pecador. Mas como Jesus morreu pelos pecados, ou seja, como Ele pagou o preço na cruz, Ele pegou aquele escrito de dívida e rasgou, cancelou. Por isso que não falamos aqui, perdoa os nossos pecados. Por isso que não falamos, rogai por nós pecadores. Por quê? Porque Colossenses 2,14 diz claramente que Jesus rasgou, cancelou a dívida que havia contra nós. Quem recebe? Porque tem pastores e igrejas que pregam que os filhos de Deus serão eternos caloteiros, ou seja, eternos pecadores. Porque se Jesus pagou o preço, mas não pagou, então você tem dívida. E se tem dívida e não paga, você é um tremendo caloteiro. Você aceita ser chamado de caloteiro? Graças a Deus que Jesus pagou minha dívida na cruz. Eu não sou um caloteiro. Ele rasgou o escrito de dívida. Ele pagou por mim e por você. Você não é um caloteiro, você não é um pecador. Jesus pagou no seu lugar.
continuar aceitando o padre dizendo que você é um caloteiro? E dizendo até quando? Perdoa nossos pecados. Rogai por nós, porque eu estou devendo há tanto tempo. Essa dívida já foi paga na cruz. Quem está entendendo? Amém. Fala pro seu irmão, não aceite ninguém chamar de caloteiro. Diga para ele, porque Jesus pagou sua dívida. Você não deve nada. Ele pagou. E vou te mostrar que ele pagou. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Claro, era uma dívida. É claro que era contrário. Se você não pagar as Casas Bahia, o carnê vai trazendo, aquilo que será contrário. Será contra você. Protesto, vai colocar no juiz. Aquilo será contra você. A dívida nos era contrário. Só que, Colossenses 2,14, havendo riscado, versão atualizada, havendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Ah, para onde foi o seu carnê da dívida? Está lá na cruz. Os bispos estão subindo na cruz para pegar o carnê e falar assim, olha aqui o seu carnê, olha aqui a sua dívida. Os padres e os papas sobem na cruz, pegam o carnê e falam assim, olha aqui, ó, quanto tempo que você não paga, seu caloteiro. Tem alguém ouvindo a voz de Deus? Amém. Tá claro ou não tá claro? Você vai aceitar alguém dizer que você é um caloteiro, ou seja, um pecador, quando Jesus pagou sua dívida e pendurou o carnê na cruz? Quem recebe? Aqui, ó, Colossenses 2,14, cravou na cruz. O carnê do pecado está na cruz, não tem mais dívida. Por favor, diante de Deus e dos anjos, quem de fato, de verdade está entendendo a mensagem? Amém. Você é um pecador? Só se você não crê que Jesus morreu pelos seus pecados. E você sozinho quer pagar a dívida. Se você sozinho quer pagar a dívida, não tem como pagar essa dívida nunca. Porque em Hebreus 7,19, Paulo disse, o carnê nunca pode ser pago. Ou seja, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por isso Romanos 10,4, Jesus pagou a dívida, cancelou o carnê. E Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Na graça, vou te ensinar a viver na graça. Na graça, você não tem que se batizar em águas. Você tem que crer que Jesus morreu e ressuscitou, e a morte dele, você morreu também junto, e na ressurreição o seu espírito ressurgiu. Isso é batismo. Romanos 6, versículo 3 e 4. Fomos batizados com ele na sua morte. Ele morreu, morremos também. Ele ressuscitou, ressuscitamos também. Isso é batismo. Por isso que Paulo disse em Efésios 4,5, há um só batismo. Quantas vezes você pensou que a frase de Efésios 4,5, há um só batismo, você pensava que era o batismo nas águas? Fala a verdade, você não pensou isso? Pensou errado. Fala a verdade, você não pensou várias vezes? Há um só batismo, é o batismo das águas. Você pensou errado. Estava pensando errado. Porque Paulo não está falando de batismo em águas. Em Coríntios 1,17 ele diz, Cristo não me enviou para batizar. Paulo não está falando de batismo em águas. Ele estava dizendo, você foi batizado em Cristo. Esse é o único batismo, é o verdadeiro batismo. É o batismo da salvação. Não molhe a carne para o Espírito ser salvo. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que o meu, o seu e o nosso Espírito fosse e estivesse e já está salvo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E então você que me assiste, você não me entende. Eu entendo que você não me entende.
Onde você viu esse pastor falar que não tem batismo? Eu sei que você não entende, eu entendo. Sabe por quê? Porque o sistema fez um estrago muito grande na sua mente. Paulo disse que a sua mente está cauterizada. Então você não me entende. Você pensa que eu sou um herege. Você pensa que eu estou inventando, que eu sou o anticristo. Você não me entende porque sua mente está cauterizada. A sua mente está acostumada com a tradição dos homens e não com a palavra pura de Deus. Então você me julga herege, você me julga o anticristo. Por quê? Porque a sua mente está podre, está corrompida. O sistema acabou com sua mente. Essas igrejas que você foi aí há tantos anos, acabou com a sua mente. E ele te impede de entender a verdade como ela é. Por isso que Jesus disse em João 8,32, quando você conhecer a verdade vai te libertar. Aqui, ó. Aqui. Quem entendeu, aplaude. Vão me matar? Porque eu estou falando a verdade? Agora já é tarde, tinha que ter matado antes de eu falar. Agora eu já falei para um monte de gente, nos Estados Unidos, no Japão, na Bélgica, em Portugal, na Inglaterra, em Angola, na França, na Bélgica, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Sergipe. O mundo está me ouvindo. Agora é tarde de me matar, tinha que matar antes. Agora, já era. A graça e o apostolado vai dominar a terra, o mundo. Quem recebe? A verdade chegou. A verdade chegou. A verdade chegou. Matar agora não adianta mais, porque o mundo já está conhecendo a graça apostolada. Países, estados, cidades, milhares e milhares de pessoas. Agora é tarde. Vamos matar um, vai ter que matar todo mundo. Como que você vai matar todo mundo? Não tem como. A graça e o apostolado, ou seja, a verdade de Cristo está se alastrando sobre a terra, sobre o mundo. Essa é a glória de Deus. Os filhos de Deus estão conhecendo a verdade. E para terminar, que eu vou continuar na quarta parte. Você sabia? Hoje é a parte 3, mas vai ter a quarta parte. Porque esse assunto aqui é longo. Porque o mundo não conhece. Por isso que Jesus disse, ó, e então quando o evangelho for pregado aos 4 cantos da terra, então ele virá. O sistema não pregou o evangelho, porque eles nem conhecem o evangelho. Eles pensam que o evangelho é Mateus, é Marcos, é João, é Lucas. Isso não é evangelho. Isso é história. O evangelho é o que Paulo disse, é o que eu prego. Paulo disse, eu prego o evangelho. O evangelho é um só, não é quadrangular. O evangelho é um só. E quem tem o evangelho é Paulo. É Paulo que tem o evangelho. A Paulo foi revelado o evangelho. A Paulo. Por isso que ele disse, sede meus imitadores. Porque o evangelho foi revelado a Paulo. E o mundo não conhece o evangelho de Paulo. O mundo não conhece. Agora está passando a conhecer. E então quando a graça, Romanos 1,5, quando a graça e o apostolado for conhecida em toda a terra, então de fato, de verdade, Jesus voltará para buscar os seus escolhidos, eleitos e predestinados para a sua glória. E então Paulo diz, estaremos para sempre com o Senhor. Quem é que recebe? Por enquanto tem muito trabalho ainda, muito trabalho. Você que está me assistindo agora no programa Graça e Apostolado, esse foi o programa de hoje. Não perca o próximo por nada. Toda sexta-feira, às 4 horas da tarde. Programa Graça e Apostolado. Entre no nosso site. Temos 38 apostilas de graça. Entre, baixe as apostilas, faça o download. www.graçaeapostolado.com.br. Mande um e-mail para mim, mande um e-mail que eu te respondo. Vou te mandar os ensinos de graça. contato@graçaeapostolado.com.br. E pelo amor de Deus, não se esqueça, você é um abençoado. Receba essa palavra. Graça e paz. Então vamos ouvir a abençoada Rita, o que ela tem para falar para vocês, tá bom?
Graça e paz, abençoados. Abençoados, desde que eu era criança, eu já buscava algo em minha vida. Isso começou de pequena. Quando eu abri os olhos para o mundo, eu já não me conformava com as coisas da vida. E você sabe, família, mãe, vó, tio, já leva a gente para as igrejas, Então, minha mãe frequentava espiritismo, aí frequentou igreja católica e por aí foi. Tanto que o Bruno, ele se batizou 2 vezes, esse tal batismo, né? Porque na igreja católica fez essa cerimônia de batismo. E eu sempre busquei algo em minha vida. E eu ia num lugar, chegava lá, ficava um tempo, achava que estava tudo errado. E nisso foi PL, Provida, Reverendo Mon, Seishonoye, coisas de japoneses, e por aí foi. Mais ou menos. O Bruno sim, né? Aí até que conversa vai, conversa vem e tal, aí eu cheguei na Batista Shalom, foi aonde houve a cerimônia de aceitar Jesus. Foi lá que houve essa cerimônia. Daí passei para Quadrangular, e eu já estava há algum tempo na Quadrangular, mas sabe, eu estava aguardando, eu sempre falando com Deus, para que Deus mostrasse algo bom na minha vida. Porque cada vez piorava a vida, acontecia coisas ruins na minha vida, tudo era ruim. E eu sempre procurando algo e botando meu filho nesse caminho, porque também eu via que ele teve uma época da vida que ele começou a se bandear para caminho de vestir preto, crescer cabelo, andar com grupos de rua, mas isso foi por um curto tempo, né? Aí, né, aí fiquei nessa Quadrangular. Aí houve esse negócio que eu tinha que me batizar. Aí eu fiz 6 cursos de batismo na Quadrangular, 5. No 6º eu resolvi me batizar, por quê? Eu não queria me batizar porque eu queria certeza que se eu me batizasse eu não perdia a salvação. E o meu maior problema era a salvação. Era não perder a salvação. E como minha mãe morreu sem aceitar Jesus, e ela era uma pessoa boa, era do bem, só fazia o bem aqui na terra, e um pastor falou para mim que a minha mãe tinha ido para o inferno, então eu comecei a bater de frente com os pastores. Mas por quê? Eu quero me batizar, mas eu quero garantir minha salvação. Mas aí não garantia, quer dizer, o batismo garantia eu buscar e não ir para o inferno. E eu sei que eu fiz 5 cursos de batismo. No 5º curso, aí eu falei para o pastor, eu não vou me batizar, pastor, porque se é para me batizar e ir para o inferno, então eu prefiro ir para o inferno sem me batizar. Que pelo menos assim eu não vou ter problema na minha consciência. Aí, o Bruno ele ia escalar montanha. Ele gostava de fazer coisas muito radicais, né? E escalar montanha era coisa muito perigosa. Muitas pessoas eu já sabia que tinham morrido. Aí eu fui lá falar com o pastor, que eu estava apavorada, que o Bruno podia morrer, podia ir para o inferno e tal. Aí ele falou, eu queria me batizar, eu queria garantir a salvação do Bruno, para ele não ir para o inferno, se ele morresse. Mas então ele teria que se batizar também. Então, mas aí eu fui falar com ele, porque eu fiquei desesperada. Vai escalar montanha na minha cabeça. E se ele cair e morrer? É mais um para o inferno. Aí eu morava na Alfredo Maluf. Eu fui conversar com o pastor, né? Marquei uma reunião com ele, fui conversar com ele. Aí ele falou assim, eu precisava me batizar, porque através do meu batismo eu podia salvar o meu filho. Como? Ele falou, é como se você estivesse no meio da Alfredo Maluf. Não, o seu filho no meio da Alfredo Maluf. Aí você está batizada. Não, você não está batizada. Aí Deus pisca o olho, o carro pega ele. Eu não esqueço isso por nada. Aí você está batizada. Você está em círculo de oração pela a vida do seu filho. Aí, ele falou, Deus não pisca o olho.
e seu filho não morre. Agora, se você não tiver batizado, Deus pisca o olho e o seu filho morre. Aí eu me batizei. Então tá, me batizei e continuei lá, mas continuou tudo errado, porque lá tem muita manifestação de demônio, de diabo, expulsação e tal, entendeu? Essas coisas, então, diabo da carne, então. E essas manifestações eu comecei a não aceitar. Eu ia para a igreja, via aquelas manifestações, o homem falava do Espírito Santo, falava que Deus podia tudo, Deus era poderoso, mas lá eu não vi o poder de Deus, não era o poder de Deus. Até que um belo dia, uma mulher, ela manifestou, ela grudou na gravata do pastor. Ela grudou, ela pulou assim, subiu assim no outro, grudou aqui, né? Nossa, ele começou a passar mal, assim, e não era... Eu acho que ela tinha algo pessoal com esse pastor, irmão, porque grudar na gravata dele, vai ouvindo esse testemunho. Aí nisso, mas foi uma confusão, foram 7 obreiros, homens assim, que nem o Leonardo, que nem o Ronaldo, homens fortes, e não conseguiram tirar a mulher, não desgrudar a gravata, não desgrudar a mão dela da gravata. Ela fez um nó assim, né? E ela só falava que ela queria matar aquele pastor. E nisso, a pastora Sônia veio assim, a pastora Sônia esse poste assim, só fez assim, tirou de vez assim, mas numa autoridade assim, tirou a mão dela da gravata. Só que a mulher continuou com aquela intenção de matar. E aí expulsa, ora, todo mundo, a igreja levantou, orou, e a mulher falava assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou continuar aqui, né? Aí o pastor falou assim, então senta aí, ô igreja, vamos orar e vamos converter o diabo. Eu falei, ai que horror, meu Deus. Eu falei, que horror, vamos converter o diabo. E ela sentou lá, né? Aí comecei a ficar, ai que horror, vai mudar a história. Mas que Deus que é esse? Aí fechei a Bíblia, não li mais a Bíblia, fiquei emburrada, sabe? Fiquei triste, chateada. Aí eu cheguei em casa, o Bruno estava em casa desenhando na prancheta, eu peguei a Bíblia e pá, a Bíblia no chão. Falei, de hoje em diante eu não vou mais em igreja nenhuma. Se Deus tem poder, Ele existe, Ele vai ter que se manifestar na minha vida. Porque eu quero saber de quem eu sou filha. Porque de quem eu sou filha eu vou honrar o meu pai. E eu queria pisar em cima da Bíblia, fazia com o pé assim, mas não tinha coragem. Aí tal, eu não fui mais na igreja, e discutia com todo mundo que aparecia na minha frente. Inclusive a mulher que eu morava, que ela era da mesma igreja, ela achava que eu estava possuída. Um dia um homem foi lá fazer um culto, aí no final do culto ele falou, o diabo está na sua casa. Aí ele foi embora, ela falou, tá vendo, Rita, você está possuída. Eu falei, pois mais uma razão para mim não ir na igreja dele, um pastor desse eu não quero, irmã Rosa. Eu quero um pastor poderoso, porque se algum diabo tiver em mim, ele vai ter que tocar a mão em mim e expulsar. Como é que está em mim e ele deixa o diabo dentro da sua casa? Eu discutindo com ela. O Espírito Santo na senhora. Isso o que estava acontecendo, né? Aí não vou mais em igreja nenhuma. Aí um dia no meu trabalho, eu lá mexendo no rádio, aí tinha um pastor fazendo propaganda na igreja, ele fazia assim, né? Não é índio não, irmã, é o Espírito Santo chamando você. Aí eu comecei, nossa, que engraçado. Falou, venha fazer um seminário. Aí ele falou da graça, falou uma pá de coisa interessante. Falei, saber de uma coisa, eu não tenho nada a perder. Aí eu falando o quê? Eu conversando com o rádio. Eu estava tão pancada que ele falando, é você. Ele é você. E eu. Estava falando, é você, Ué, tá falando comigo. Fala que eu te escuto. A senhora está escutando. Aí eu trabalhava na Almada, né? E ele deu o endereço, que era aqui nessa outra igreja. Na Rua Calabria? É. Aí eu estava na Almada e eu vim a pé procurando a igreja e não achei a igreja. Aí fui entrar na Igreja Universal para perguntar, né? Ixi, o homem já queria pôr a mão na minha cabeça. Falei, não, mas pelo amor de Deus, de diabo eu tô correndo, tô fugindo. Aqui também é de diabo que fala, tô fora. Aí, discuti com o homem, vim, sentei no banco do ponto de ônibus. Quando eu olhei assim para frente, eu vi o nome da igreja. Ai, aqui é a igreja que eu ouvi na rádio. Abençoados, eu vim naquele dia, fiz
A inscrição para o seminário. Isso, seminário qualquer, primeiro. Graça sobre graça. Isso já faz o quê? Já faz quase 9 anos. Nunca mais eu voltei naquela igreja. Nunca mais eu fui em igreja nenhuma da lei. Graça faz 9 anos, vai fazer 9 anos. Pelo mesmo tempo que o Ronaldo está aqui. Abençoados. Amém. Eu sou uma pessoa completamente diferente que as pessoas que estão comigo, as pessoas que eu trabalho, elas têm prazer em estar comigo. Elas se sentem, elas mesmo falam. O pessoal que eu trabalho, se eu fico de férias, quando eu volto, está todo mundo com saudade. Está todo mundo com saudade. Por quê? Porque elas mesmo falam, você é uma pessoa, o meu patrão, ele falou assim, Rita, ele é uma pessoa que tem muito estudo. Rita, eu sou uma pessoa, eu sou química, eu fiz faculdade. Eu fiz 2 anos de psicologia. Por quê? Porque eu precisava me relacionar com pessoas. E no meio que eu me relacionei, no meio das pessoas, teve gente de todo jeito, menos igual a você. Vamos aplaudir ao Senhor pela mãe, pelo filho, que estão na igreja hoje. Glória a Deus pela vida desta abençoada. Amém, Rita? Abençoado, você que está me assistindo agora, venha estar conosco todo domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde, aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério, Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Vem pra graça você também. Vem pra graça.